Senhora presidente, demais parlamentares, público presente. O som está normal? Tá. Bom, boa noite a todos, bem-vindos, aos internautas também. Eu começo tratando do que foi lido pelo nosso secretário do GELM, na pauta que chegou no expediente. Me refiro ao veto que o prefeito enviou na quinta-feira para a Câmara e que entra no expediente da Casa na noite de hoje. O prefeito acabou vetando totalmente o projeto de lei aprovado por unanimidade dos vereadores dessa Casa, que modificava um artigo na legislação que trata de terceirização, concessão, privatização, enfim, as possibilidades que o poder público tem de passar para particulares a gestão da coisa pública. E existe um dispositivo que aparentemente dá poderes ao prefeito municipal de privatizar, fazer concessões, etc., né, com base em decreto. Até na época, algumas pessoas, até alguns vereadores tinham um entendimento distinto, mas falaram que não mudaria muito, então todo mundo votou a favor. Mas o interessante se não tinha tanta importância, não alterava tanto, a pergunta óbvia é, por que o prefeito vetou? Né? Então, se vetou, é porque provavelmente tem coisa. Né? Nem sempre quando tem fumaça tem fogo, mas quando tem fumaça, tem palito de fósforo jogado pelo chão, tem tudo, né? Então, acho que tem fogo nesse negócio. E aqui a nossa preocupação não são as parcerias público-privadas, que eu também sou a favor, as complementações, os apoios que são feitos, etc. Eu já coloquei claramente minha posição sobre isso. A nossa preocupação em relação às grandes questões. Por exemplo, a Sanebave, né, que é uma autarquia super importante, que o município de Vinhedo investiu milhões e milhões de reais naquela autarquia e teria um plano de bastidores para privatizá-la. E qualquer debate nessa esfera, evidentemente, deveria ser feito pela Câmara. Isso está estabelecido em lei federal e está na lei orgânica de Vinhedo. Agora, como a Câmara votou um dispositivo e lá dá uma dupla interpretação, a gente quis corrigir para não deixar a dupla interpretação, para deixar claro que é necessário enviar para a Câmara esse tipo de decisão, de encaminhamento político. Então, quero aqui registrar que entra o veto do prefeito na noite de hoje, que nós denunciaremos qualquer tipo de manobra referente à privatização da Sanebave, porque isso seria muito complicado, né? E a gente sabe que tem interesses políticos e econômicos que se movimentam nos bastidores da cidade, que a gente está sempre atento. Então, faço aqui o registro. A segunda questão que eu quero colocar na noite de hoje é sobre os radares. Mas, sempre como eu gosto de fazer, resgatar o problema dos radares, né? Para não ficar uma coisa, mas isso é pontual, né? Acabou, deve ser um errinho e tal. Gente, o problema dos radares é crônico no município de Vinhedo. Os contratos da Secretaria de Segurança têm que ser revistos. É um problema no radar, é um problema no semáforo, é o problema das multas, e quanto mais a gente mexe, mais complica. É o problema do aluguel das viaturas, etc. Precisa de uma auditoria nos contratos da Secretaria de Segurança. Eu falo isso com convicção. O que acontecia nos radares? Vamos lembrar? Radares da Estrada da Boiada. Eram ilegais, precisou de ter uma intervenção do DR. Radares da Telau Serafim. Eram e continuam ilegais, precisou do DR ir lá e tirar os radares. A lombada da Pegadinha, que ficava ali em frente ao Infante, no portal da cidade.
as pessoas passavam a 40, a 38, a 28, a 30, e marcava 35, 36, e foi lá o IPEM 2 vezes, em momentos distintos, e comprovou que era um radar fraudado, que registrava o que as pessoas tinham passado lá de forma distinta, portanto, promovia uma fraude. O radar próximo da Santa Casa, vários casos de pessoas que passaram lá a 56 por hora, 57 por hora, o radar de lá é 60, e chegou uma multa que a pessoa teria ultrapassado 50. Então vejam, a placa estava 60, mas marcava nos mecanismos de controle da Secretaria de Segurança 50. E foram muitas multas. O Jornal de Vinhedo fez uma reportagem sobre isso e registrou. E, por fim, a questão da ligação elétrica nos radares de forma irregular. Conversei com dirigentes da CPFL, conversei com algumas pessoas do governo, via os acontecimentos, conversei com o vereador Edson PC, que esteve também falando com algumas pessoas da própria CPFL, e claramente a prefeitura estava ligando radares de forma irregular na rede de energia. Ponto, isso é fato, né? Inclusive, alguns cidadãos tinham alertado sobre algumas coisas esquisitas, até os seus fios estavam esquisitos desses radares. E desde o início do ano, a CPFL está pedindo, governo de Vinhedo, corrija a situação, governo de Vinhedo, corrija a situação. Não corrigiram, e aí foi lá e cortou. Mas depois de vários avisos, não foi uma coisa da noite por dia. E mais, além de ter avisado e não ter cumprido, a prefeitura colocou mais radares na Estrada da Boiada, da mesma forma. Aí alguém pode falar, mas é exagerado chamar de gato. Ok. Mas se a dona Marinha é lá do Três Irmãos, se é o seu Zezinho lá do Alto do Morumbi, se é o seu Joãozinho da Nova Vinhedo e faz isso, como é que chama? Gato, né? Então a prefeitura, a gente dá um nome, a gente tucana o nome, né? E dá um nome aí. Foi uma coisa que, uma irregularidade e tal, beleza. Mas, na minha opinião, é uma irregularidade que a prefeitura fez, é vergonhoso ter feito, e que está colocando a culpa na empresa que administra. Bom, só para fazer o registro e também para resgatar que o problema dos radares é um problema crônico de vários anos e que ele vai se acumulando. Para dizer que não é uma coisa pontual, uma coisa sistêmica, crônica, né? Está cronificado, entrou em metástase. É um negócio complicado. Bom, só para também não falar das questões negativas, que são muitas, quero aqui reconhecer que o governo está fazendo o seu papel, depois de tanto a gente falar, inclusive por falar em parcerias público-privadas, que pedia para as escolas, até para estudantes, empresários, fazer o que era papel do governo. Então, nas escolas tinha que professora fazer rifa, fazer festa para pagar a janela, para pagar o teto, para não sei o quê. Então, essa semana o prefeito anunciou aí a reforma de algumas escolas, de algumas 6, anunciou aí a reforma da quadra do Jardim Miriam. Então, é uma questão que, pelo menos, né, a gente tem que reconhecer que está sendo feito o serviço. Na minha opinião, nesse caso, nada mais do que obrigação. Mas, como a gente tem cobrado e tal, eu reconheço que tem sido feito. Pois não, vereador? Permite a parte, vereador? Sim, sim. Eu também, aproveitando o ensejo, o senhor está falando em relação à quadra de Jardim Miriam, desde o começo de 2017, que eu cobrei, fim de indicação cobrando as melhorias, reformas na quadra, no parque, reiterada pelo vereador Rubens Nunes, inclusive na época o vereador fez um vídeo. Eu reiterei novamente agora no mês de março de 2018, para que essas melhorias elas viessem a acontecer. E eu também gostaria de parabenizar o executivo e também ao secretário de esporte, Val Souza, que tem feito um belo trabalho, principalmente aí na frente das quadras, não só do Jardim Miriam, mas de toda a Vinhedo. Obrigado. Muito bem. Bom, hoje o prefeito anunciou mais uma mudança, né, nas suas secretarias, né, na sua estrutura administrativa, anunciou o Adriano Corazari a Secretaria de Administração, vagando, portanto, a Secretaria do Meio Ambiente.
E agora a gente fica com a dúvida sobre como que isso vai se proceder do ponto de vista concreto, né? Por que eu digo isso? Na manhã de hoje, eu e o vereador Sandro Rebecas estivemos na audiência da LOA. A LOA é onde, efetivamente, se vai colocar lá, vai tanto para tal secretaria, tanto para outra secretaria. Então, nós votaremos a LOA, pelo menos debateremos ela, né? Ela vai ingressar na casa com uma estrutura velha, porque o prazo do governo termina agora, no final do mês, para mandar a LOA. Então vai estar lá o orçamento da cultura, por exemplo, e o orçamento da educação, separados. Isso tem efeitos na LOA e tem efeitos no PPA. Então, eu gostaria que depois, não sei se os membros da bancada situacionistas teriam mais informações, e aqui não vai nenhuma provocação, não é mesmo, né? É no sentido de tentar entender quais são os próximos passos do prefeito. Porque ele precisa alterar o PPA, precisa alterar a LOA e sincronizar, né? Pois não, vereadora Flávia? Nós tivemos com o Adriano de Souza, eu e o Florentino, na quinta, levando as intimações, ele nos comunicou que o prefeito deve fazer um decreto para em 180 dias ele começar a discutir essas questões com os vereadores, segundo ele, com todos, e aí sim, depois, ele primeiro mandaria a LOA, pediria 180 dias para organizar, chamaria os vereadores para conversar e depois ele faria a nova estrutura. Tá. E aí, já como deixando também uma proposta aqui para a gente debater a LOA que entrará na casa, uma proposta para registro aqui da mesa diretiva, que a gente faça o seguinte, diferente dos anos anteriores, que a gente conseguiu algum grau de unidade, que a gente pegue o orçamento que é dirigido aos vereadores para o debate das emendas impositivas e que divida esse orçamento por 13, para que cada vereador fique responsável pelo encaminhamento de 1/13 do orçamento destinado às emendas impositivas. E depois os vereadores podem fazer composições. Eu quero fazer uma composição com o vereador Geraldinho Canguçu e com a vereadora Flávia para triplicar o valor e encaminhar para um local. Legal. Mas para a gente evitar embates e aquela coisa que fica até na última sessão ali, eu acho que a gente poderia evitar isso. Então fica aqui como sugestão para que a gente faça como as grandes câmaras do Brasil já fazem isso, e o Congresso Nacional faz assim, para que a gente pense em fazer dessa forma aqui na Câmara de Vinhedo. Então, eu deixo esse registro. Então, meus dois últimos temas, que eu preciso falar, eu sei que são muitas questões, mas não tem jeito. Eu peço para a Soninha colocar as fotos da situação da Represa 1, que eu fui andar ontem lá, enfim, dá vontade de sair correndo, está bem delicado. E eu queria, pode ir passando, Soninha. É só para um registro mesmo, algumas pessoas me mandaram, mas essas fotos são minhas mesmo. Eu que estive lá ontem, inclusive, encontrei com o Val Souza, secretário de Esportes. Eu quero dizer o seguinte, eu leio os diagnósticos do plano diretor, eu li os principais diagnósticos do PDUI, e eu voltei nos documentos, é suficiente, obrigado, Soninha, e eu voltei no diagnóstico feito em 2006, chama a atenção dos jornalistas da cidade que têm acompanhado isso, eu voltei nos diagnósticos de 2006. O diagnóstico da Demacamp fala o seguinte: no ano de 2012, mantidas as condições atuais, se esgotará a capacidade de abastecimento de água do município de Vinhedo. Não é o vereador de oposição que está falando. Não é um ambientalista ecochato que está falando. É a empresa privada, capitalista, que veio aqui prestar um serviço e registrou. Está lá registrado, qualquer um pode ler. Está nos registros do governo municipal. Está lá. Mantidas as condições atuais, em 2012 vai se esgotar a capacidade de abastecimento de água da cidade. Então, eu relembro isso, faço esse registro, estou colocando a foto das represas. A foto é alarmante, mas o governo tem mecanismos de amaciar a imagem da falta d'água. Tem lá os medidores, eles mandam a água, tira, coloca. É porque a situação está muito grave, né? E eu quero, por último, me solidarizar, repudiar a questão da violência na política, mas eu não me refiro a um único caso, né? Eu me refiro aqui ao caso da vereadora Marielle do Rio de Janeiro, que foi assassinada. Eu me refiro à caravana do PT no Rio Grande do Sul, que foi metralhada, que levou tiro. Me refiro à facada recebida pelo Bolsonaro na semana passada. E me refiro ao acontecimento de ontem, no Paraná, quando um jovem
da periferia, que é candidato a deputado, levou tiro da polícia do Paraná. São violências na política brasileira, nas eleições de 2018, que a sociedade deve repudiar. E a gente não deve repudiar só um, né? Quando aconteceu com o Bolsonaro, minutos depois eu me manifestei. Porque tem gente que se manifesta só quando é do seu lado e tira sarro quando é do outro lado. Isso é de parte a parte. Então, eu quero registrar aqui nessa noite para que a gente repudie todos os atos de violência e não um ato de violência. Obrigado a todos.